Seguimos então com uma nova hipótese de justificativa da delação premiada, que aparece em grande parte da doutrina internacional. E a minha obra tenta refletir sobre ela, não exatamente desconstruir, porque eu sou um entusiasta dos resultados da delação premiada e, como tenho dito, acho que é uma decisão sem volta, nós temos que conviver com ela para o bem e efetividade do direito penal. Mas, para falar nesse ponto exatamente da legitimação democrática ou da delação premiada como auge democrático, que seria negociar diretamente o próprio direito penal com o Estado, eu faço uso de duas ilustrações no livro, não muito ortodoxas. Eu trabalho com uma cena famosa do livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Certamente você conhecerá, pelo menos lembrará das aulas de literatura. E de outra parte, uma cena de um seriado que eu utilizo mais de uma vez no livro, que é o dos Sopranos, da família Soprano. Espero que você conheça também o seriado. Se não conhecer, vale a pena para o estudante do direito penal. Sempre sorver as informações que aparecem ali, muito atualizadas. Mas Fabiano, na literatura, encontra com o Soldado Amarelo. Você se lembra disso? É muito interessante a cena, porque ele é um personagem do campo, sem uma capacidade de expressão, de compreensão do mundo como ele gostaria. Existe até um capítulo muito bonito em que ele percebe que está sendo roubado nas contas, mas não consegue expressar ou compreender, se comunicar, evidentemente por falta de conhecimento matemático. Sua esposa se queixa e também compreende na mesma situação. Esse é o Fabiano. Em determinado momento, numa briga de bar, ele apanha do soldado, chamado Soldado Amarelo, e ele é preso. O Fabiano é preso pelo soldado. E o bonito da literatura é que ele demonstra naquela ignorância do Fabiano como ele tenta se justificar a si próprio, dizendo que alguma razão ele teve para apanhar do Estado, né? Que o Estado lhe batia, porque ele coloca o Estado como um ente inatingível, superior. Depois isso, até no livro, volta, quando ele encontra o soldado, numa situação então que Fabiano está de superioridade e tem a oportunidade de matá-lo, mas enfim, isso já é uma análise maior do livro do que a que necessitamos. Então, de um lado, Fabiano observa o Estado como alguém com quem ele não pode negociar. Por outro lado, a comparação é minha. Então, o paralelo, evidentemente, é duvidoso, mas eu gosto muito. Há uma cena da família Soprano em que Tony Soprano, que é o mafioso, típica cena americana, ele recebe a máfia, ele recebe o FBI na sua casa. O FBI chega cedo e faz uma revista na sua casa, não encontra armas, não encontra drogas. E Tony Soprano apenas observa mais uma revista do FBI na sua casa. E quando o agente do FBI sai da sua casa não encontrando nada, Tony Soprano diz ao agente: bom, fala ao policial, mas já que você está saindo, você pode levar o lixo, por favor, e deixar lá fora na lixeira, no contenedor? A cena é genial, claro, é o auge da legalidade, é o auge do pareamento e do respeito ao cidadão, que
a gente simplesmente cumpra o seu dever. E isso seria a grande democracia, em que o direito penal não é nada mais do que cumprir uma norma em que se dialoga, que se pode dialogar com o Estado. E aí, claro, a delação premiada, o que seria? Seria a representação do auge desse pacto democrático. O cidadão que cometeu um delito senta frente a frente com o próprio Estado e diz: não é obrigatória a minha punição. Podemos refazer esse pacto. Podemos, no futuro, dizer que foi melhor para todos nós. Existem, então, legitimações, como eu chamo na obra, legitimações democráticas para o whistleblowing, para a delação premiada. A misericórdia e a amizade com o direito é talvez a grande ideia do delator arrependido, e eu faço alguns recortes a partir dela que eu vou dizer rapidamente, mas claro, será que o Estado acredita mesmo que perdoando um delinquente, ele convence o delinquente a ser um amigo do direito? E mais, perdoando o delinquente, ou observando, melhor dizendo, observando a pessoa que delinquiu e acreditando que ela não voltará a delinquir, ela merece perdão? Na verdade, as ordenações internacionais insinuam, as diretivas da OCDE, as diretivas europeias, as diretivas da OCDE, principalmente, insinuam a justificativa dessa nova amizade com o direito, como se o delinquente fosse aquele apóstolo que caiu do cavalo e viu a luz em determinado momento, em vez de ser um agente do mal, torna-se um agente do bem. É interessante a hipótese, mas isso vai contra a nossa tradição e principalmente contra o que está no nosso Código Penal, porque o Estado não é misericordioso, né? Na verdade, o Estado não perdoa o passado. Ele age como uma punição obrigatória e sempre foi assim dentro do direito penal. Além de nós não termos exemplo no nosso Código Penal de perdão, salvo nos casos muito específicos de perdão judicial, que não tem nada a ver com o abandono ao crime, nós também temos um Estado bastante reticente, ou temos um código bastante reticente na crença em curas, né? Quer dizer, o delinquente como uma pessoa curada. Eu trabalho em algumas obras relacionadas à neurociência e direito penal, e nós sabemos que a função da pena não é só futura. Então, evidentemente, uma pessoa curada de alguma enfermidade, o Estado tem alguma enfermidade, mas com imputabilidade, o Estado tem muita dificuldade em perdoá-lo, né? Também é questionável que a justiça, que o Estado perdoe um arrependido, principalmente porque esse arrependimento, esse perdão do Estado é seletivo, né? O Estado só perdoa aquele que tem informação em relação aos demais. Então, se nós formos justificar o perdão da delação premiada, perdão da pena ou de parte da pena, por um arrependimento, porque o Estado se condói do arrependido, como alguns tentam defender, né, ou insinuar, nós temos que estender esse perdão a todos. E, claro, que isso não ocorre. A seletividade da delação premiada é algo bastante sério. Por exemplo,
na América Latina, vou tratar rapidamente 2 exemplos da América Latina. Na América Latina, quem denunciaria um narcotraficante do crime violento? Já cuidamos disso. Então, ela é reduzida aos crimes de colarinho branco, porque o Estado não garante a proteção do denunciante para o crime organizado violento. Mais do que isso, o Estado seleciona aquelas pessoas que podem participar da delação, não pelo valor do seu arrependimento, mas pelo que ele pode aportar de informação. O que dá a grande contradição, que nós trabalhamos também no nosso livro, de que são os chefes das organizações, os que têm alto posto, que têm direito à delação premiada, porque são eles que têm acesso à informação, são eles que podem aportar algo na investigação. Além de contar muito com a sorte, mas isso nós vamos falar no nosso último vídeo, quando falarmos das grandes antinomias. Mas a ideia de arrependimento leva a 2 hipóteses mais complexas. A primeira é entender a delação premiada como um arrependimento eficaz. Quer dizer, o cidadão arrependido, é o Ponte de Ouro von List, o cidadão arrependido, artigo 15 do Código Penal, quer dizer, uma figura de desistência, a partir do momento que ele desistiu do delito, ele tem o seu perdão, seria uma extensão dessa ponte, por assim dizer. O problema é que, ao se permitir a diminuição, a anulação da pena, perdoando um ato passado, por o abandono do crime, significa, na minha opinião, o reconhecimento do direito de cometer atos delituosos futuros. Porque, na verdade, se está reconhecendo que existia um cidadão que iria continuar cometendo delitos. E por ele abandonar o cometimento desse delito, ele recebe um prêmio do Estado pela delação. E, por último, uma hipótese a mais macabra das hipóteses que eu levanto, que está baseada em Nietzsche, que seria o Estado contar com o risco de vida ou risco de morte, como atualmente se diz, do delator. Então, seria uma forma de anulação daquele delator, porque, afinal de contas, a pena para Nietzsche, uma das figuras da pena, seria a cobrança do Estado, do sofrimento do cidadão, pela proteção que dá a ele a respeito da vingança privada, sob a vingança privada. Então, eu escrevo em uma das conclusões, evidentemente, essas conclusões, parte do livro que é mais arriscada, mas por isso mesmo eu mais gosto, parágrafo 23 e 24, também não funciona porque a delação na prática não se opera em caso de delitos violentos. Os membros das organizações criminosas armadas da América Latina jamais recorrerão ao whistleblowing. Parágrafo 24. Numa hipótese mais macabra, pode ser que o Estado tenha planejado não negociar com os crimes em que haja violência. Por isso, admite a delação do whistleblowing de delitos violentos, contando com que será uma fonte de perigo anulada por seu próprio clã. Faz sentido aí a afirmação de Nietzsche, por aí vai. E o parágrafo 25. A delação poder-se-ia configurar, cremos, como a antecipação da figura penal da desistência voluntária. O problema dessa concepção, entretanto, está, entre outros, em reconhecer ao whistleblowing o direito à delinquência futura, pois somente essa hipótese autorizaria o perdão antecipado da pena. Muito bem, essas justificativas estavam românticas demais. Perdoar pelo arrependimento é algo que não se deve aceitar como justificável. Volto, então, à minha ideia de que é algo utilitário. Comprovo que os países que reformam o seu Código Penal na parte geral, como, por exemplo, a Espanha, a Alemanha também, evitam utilizar a palavra arrependimento,
mesmo nas figuras como arrependimento posterior tradicional nossa, e o arrependimento eficaz, arrependimento posterior, no nosso é o artigo 16 do Código Penal, salvo engano, arrependimento eficaz é artigo 15, mas o arrependimento de qualquer forma é subjetivo. Então, a nossa ideia é menos romântica, simplesmente baseada em Bentham, no utilitarismo, nas vantagens com o Estado. Se o juiz, das vantagens que o Estado tem na delação, pela diminuição do crime futuro. Se o juiz admite isso, nós começamos a entrar no caminho certo da delação.